Pessoal, vamos começar então, né? Boa noite para vocês, né? Eu vou gravar também a aula, porque aí a gente consegue disponibilizar, depois eu subo ela para o YouTube e disponibilizo ela para vocês lá no YouTube e coloco o link lá no Pincel, beleza? Durante a aula, se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta, fazer alguma observação, é só me chamar e para a gente poder... Aí eu paro de falar, vocês fazem as observações, ok? Tranquilo? Todo mundo, quem não estava na última aula? Eu só assisti uma parte, então não posso falar muito. Também não estava. Nem eu. Então tá. A última aula, né, a aula de introdução, na verdade, eu já disponibilizei ela no YouTube lá, se eu não me engano, até mandei o link no grupo, aí se vocês quiserem eu posso mandar de novo. Vou disponibilizar ele no Pincel também, tá? Então eu vou voltar um pouquinho, só no que eu passei na aula de introdução. A gente vai dividir o semestre em duas etapas, tá? A primeira etapa, a gente vai falar de sistema de abastecimento de água, e na segunda etapa, a gente vai falar sobre tratamento de água, tá? Então, a gente vai falar sobre abastecimento e tratamento de esgoto também, ok? E aí, eu passei um pouco sobre o que é essa história, eu falei um pouco sobre alguns dados de saneamento básico, tá? Que esses dados de saneamento básico, eles estão envolvidos nessa parte de abastecimento e de tratamento de esgoto e tal, porque isso vem muito falar sobre, faz parte do saneamento básico. Então, na aula de introdução, eu falei alguns dados, o nosso cenário nacional sobre essa situação do saneamento básico no Brasil, tá? E aí, eu passei um panorama geral, e aí, só para a gente poder entender, então, eu vou puxar um pouco mais na parte de história, assim, para a gente poder entender sobre esse sistema de abastecimento de água, né? Quando que foi os primeiros sistemas de abastecimento de água e essa caracterização, tá? Então, o que é basicamente esse sistema de abastecimento de água? É a retirada da água, né, da natureza, a adequação da sua qualidade, então, fazer um tratamento dessa água, tá, para ela virar uma água potável, uma água que a gente possa consumir essa água sem maiores, né, problemas, o transporte dessa água, né, até o aglomerado urbano, que é do manancial, que a gente fala, até as grandes cidades, tá? E o fornecimento à população, tá? Em qualidade compatível com as suas necessidades. Então, a gente precisa ter água de qualidade e água que seja fornecida a todos, né? Então, todos têm acesso à água potável. Claro que isso não é de graça. Por que a gente paga pela água que a gente consome? Na verdade, a gente paga pelo tratamento que essa água é recebida, né? Então, no nosso caso aqui de Ipatinga, da região aqui, onde, né, o nosso sistema de abastecimento é feito pela Copasa, o que a gente paga para a Copasa? A gente paga para a Copasa o tratamento que ela fez nessa água e a gente paga o tratamento que ela vai ter que fazer também no esgoto, tá? Porque a água que a gente consumiu, ela vira esgoto, então a Copasa também faz esse tratamento de tratamento do esgoto. Então, é caracterizado como sistema de abastecimento de água, isso, a retirada da natureza, o tratamento, a distribuição, né, e a distribuição para a população. Essa imagem que a gente está vendo aqui, que é o que a gente
é um aqueduto. Eu vou falar mais para frente. Achei que já estava no próximo slide. Então, né, continuando essa caracterização, é um conjunto de obras e equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável, né? Que é isso que eu estava falando. Então, tem que captar água, tratar a água e distribuir essa água potável nas comunidades. Quais são os principais usos dessas águas? A gente tem como principais usos doméstico, né, abastecimento à população, os serviços públicos, né, e consumo de indústrias e outros. Então, praticamente tudo, né? Então, praticamente tudo precisa de água, ok? Esse sistema de abastecimento de água, ele começou no Império Romano, tá? Então, no Império Romano, até o Império Romano, a gente não tinha esse sistema de distribuição coletiva, vamos dizer assim, né? Então, aqui no Império Romano, né, que foram criados os aquedutos, né, que era basicamente o sistema que a gente tem hoje, só que um pouco mais rudimentar, né? Então, os aquedutos romanos, eles consistiam exatamente nisso. Ele tinha a fonte de água, né, o rio, a lagoa, o manancial que a gente fala, a gente tinha a entrada e tinha todo um sistema de captação, né, que levava isso até a cidade, certo? Só que os aquedutos, eles não tinham um domínio, por exemplo, de tecnologias como tubulação, bomba, esse tipo de coisa. Então, eles sempre funcionavam por gravidade. Então, o manancial tinha que estar no local mais alto e, por gravidade, isso era levado até as cidades, né? E distribuída dentro das cidades, nas casas e tudo mais. E aí, ele funcionava num canal aberto, né? Que são os aquedutos. Então, aqui está um exemplo de um aqueduto romano, tá? Então, era todo um sistema, né? Principalmente aqui de arcos, né? Que foi a grande sacada do Império Romano, né? A gente viu em outras disciplinas essa questão, né? Que o Império Romano, com a descoberta do arco, ele conseguia vencer grandes vãos, e dessa forma ele conseguia vencer alguns vales, né? Então, eles montavam essa estrutura, geralmente em arco, né, os aquedutos, para poder ter um transporte dessa água até a determinado local da cidade. Isso prevaleceu durante muitos e muitos anos, né, esse sistema de aquedutos. Tá? No Brasil, a gente tem um aqueduto que é muito famoso, né? O aqueduto, na verdade não é esse ainda é um na Itália, né, ainda da época do Império Romano. Então, ele funcionava. Então, eu tinha uma ponte e também eu tinha o aqueduto passando lá em cima com esse fim de distribuição lá nos centros urbanos. Tá? O aqueduto que a gente tem no Brasil, um aqueduto famoso, que é o aqueduto da Carioca, tá? É um aqueduto do Brasil colônia, assim, né? De quando o Brasil foi colonizado e tal, a gente usava essa tecnologia de aqueduto. Então, existia uma lagoa, no Largo da Carioca, né, e que hoje isso virou né, a gente chama de Arcos da Lapa, né? Os Arcos da Lapa, na verdade, é o aqueduto da Carioca. Hoje, aqui em cima, ele passa, na verdade, ele era inicialmente um aqueduto, né, então ele servia para passar água. Depois, posteriormente, ele virou uma linha de bondinho, um trem urbano passava aqui, ele vinha do centro do Rio de Janeiro, passava pelo Largo da Carioca e vinha aqui o bondinho de Santa Teresa. Ele vem num bairro aqui em cima que chama Santa Teresa. E hoje, o bondinho ainda está lá, ele funciona, mas ele funciona mais com uma questão turística do que como transporte público mesmo. Tá? Então, os Arcos da Lapa aí é o aqueduto da Carioca, que é um dos, né, mais famosos do Brasil, assim, né? Ok? Então, esse sistema de distribuição, né, de sistema de abastecimento de água, ele surgiu
no Império Romano e prevaleceu por muitos anos, né? Então, aqui tem um exemplo do aqueduto romano, né? Que é aquele que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho o reservatório, o manancial aqui, a captação de água, o canal, ele passa pelo aqueduto, quando a gente tem algum vale, até chegar nos centros urbanos. Os aquedutos modernos, né, que a gente nem chama mais de aqueduto, na verdade é todo um sistema mesmo de abastecimento, ele não tem mais essa necessidade de passar por vale, né, porque a gente tem domínio de diversas tecnologias. Então, todo esse canal, ele é subterrâneo. Então, ele vem, quando eu tenho um vale, por exemplo, ele contorna esse vale até chegar na estação de tratamento, né. Quando ele chega na estação de tratamento, ele é transformada, essa água que é captada aqui no manancial, é transformada em água potável, né? E da água potável, ela é distribuído para cidades, beleza? Para consumo e tudo mais. Então, é um sistema que é muito parecido, mas que deu uma modernizada. Hoje a gente tem sistema de tratamento, bombas, né? Nessa época do Império Romano, nós não tínhamos nenhum domínio de tecnologia direito, a gente não tinha energia elétrica e tudo mais, beleza? E aí, por que a gente opta por uma solução coletiva, né? Para a gente poder ter um tratamento generalizado e depois distribuído. Porque assim, a gente tem a maior facilidade na proteção do manancial que abastece a população, porque a gente consegue controlar, né? Se todo mundo for lá e pegar de qualquer jeito, ou cada um vai lá e faz a sua captação de água, isso vira uma bagunça, a gente não consegue ter uma proteção né, no manancial, que é o local onde é captado essa água. Maior facilidade, né, de supervisão e manutenção das unidades instaladas, então a gente não tem muita perda, em tese, a gente não tem muita perda de água, então se cada um tivesse o seu sistema de captação, por exemplo, as manutenções cada um teria que dar a sua manutenção e tudo mais. Maior controle sobre a qualidade da água consumida, então essa água, ela é tratada de forma igual para todos e depois distribuída de forma igual para todos. E ganhos de escala, né? Então, economia de recursos humanos e financeiros, então a gente consegue concentrar isso tudo, esses gastos, esses tratamentos, tudo, né, de uma forma generalizada, tá? Ok? Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Tranquilo? Então tá. Qualquer coisa, vocês me interrompem, assim, porque como é uma disciplina mais teórica, eu vou falando, e vocês têm que me interromper aí em algum momento, beleza? Então, vamos só para vocês poderem entender como que é distribuído, né, como que é dividido esse sistema de abastecimento, as unidades de abastecimento, como que ela funciona, tá? A gente tem, então, os mananciais, tá? O que são esses mananciais? A gente vai ver isso depois, cada unidade com mais ênfase. O manancial, ele é nada mais, nada menos que todas as fontes de onde é retirada essa água. Seja ela uma água, né, de lago, de lagoa, de rio, se é uma retirada de um manancial subterrâneo, né, de lençóis freáticos, a gente vai ver isso tudo. Então, o manancial, ele é todos os locais onde essa água é retirada, tá? Então, se é um poço artesiano, isso é um manancial, ok? Então, o manancial é a fonte de onde é retirada a água, beleza? Depois do manancial, nós temos o sistema de captação, tá? O sistema de captação, ele é um conjunto de equipamentos e instalações utilizado para tomada de água no manancial. Então, é onde vamos dizer que é a forma como a gente retira a água do manancial, como a gente retira essa água da fonte, tá? Esse aqui é aquele sistema Cantareira lá em São Paulo, né? Então, quase sempre a gente tem esses sistemas de torre, né? Tem uma torre, e aqui a gente controla, inclusive, o nível
de capacidade da água e tal, né, a capacidade do manancial. Então, é desses sistemas aqui é que a gente consegue falar assim, o nível está 20% da sua capacidade, 30% da sua capacidade. Então, que é o local, né, onde tem os equipamentos de retirada de água desse manancial. Beleza? Nós temos o sistema de adução, né, que é o transporte dessa água, né, do manancial ou da água tratada. Então, quando a gente tem a adução em duas partes do processo. A gente tem a adução, né, da água entre o manancial e a estação de tratamento, e depois a gente tem a adução da água tratada, né, que ela passou pelo sistema de tratamento, do sistema de tratamento até a distribuição nos reservatórios. Então, isso é tudo feito por adutora, tá? Então, todo esse sistema, ele funciona antes e depois do sistema de tratamento. O importante que vocês entendam é que o sistema de adução, né, as adutoras que a gente fala, quase sempre elas trabalham com muita pressão de água, tá? Porque são águas que são bombeadas aqui dentro, né? Então, ou ela está sendo puxada numa bomba aqui ou empurrada por uma bomba lá no início. Então, aqui dentro sempre tem pressão, tá? Muita pressão. A gente já viu casos impressionantes de adutoras, principalmente em São Paulo acontece muito isso, casos de adutoras que romperam, e isso jorra água para todo lado, faz aquelas crateras aqui, a gente vê muito isso, né? Aquelas crateras que é causada quando tem algum sistema de tubulação estragado, ele acontece justamente por isso, porque o sistema de adutoras é um sistema que tem pressão. Então, quando existe algum tipo de rompimento, né, nessa adutora, a água fica, quando é um sistema subterrâneo, por exemplo, ela vai soltando pressão, ela vai criando erosão até isso estourar, né? Diferentemente do sistema de esgoto. O sistema de esgoto é um sistema que quase sempre não tem pressão, tá? Por quê? Porque não justifica, fica mais caro ainda se a gente for bombear esgoto, né? Bombear água suja. Então, não justifica. Quase sempre o esgoto, ele é por gravidade. Então, toda vez que a gente vê algum esgoto vazando, você pode ver que nunca é uma confusão, se não está vazando para todo lado. Não, geralmente é algum entupimento na rede, né? E aí acontece o retorno do esgoto e ele acaba apontando na superfície. Mas a adutora não, a adutora sempre é um sistema com muita pressão e quando acontece o rompimento, isso causa muita bagunça. A gente tem dois tipos de tratamento, tá? Igual a gente falou. A gente tem uma estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto, tá? Então, que a gente chama de ATA, né? Que é a estação de tratamento de água, e nós temos a ET, que é a extração de tratamento de esgoto. O esgoto a gente vai ver depois, beleza? E aí, eu vou tentar ver, eu não sei como que está funcionando lá na Copasa, a gente poder fazer uma visita técnica nas estações de tratamento, ou de água ou de esgoto, para a gente poder entender melhor como que isso funciona, tá? Mas aqui a gente está falando de ETA, que é a estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água, ela é uma estação de tratamento de água limpa, tá? Mas a água limpa, que é retirada no rio, ela é limpa, mas nem sempre ela é potável, né? Ela não é consumível. Então, a água ela é retirada lá do manancial, ela é transportada pelas adutoras até chegar aqui na estação de tratamento. Na estação de tratamento, o que acontece com a água? A gente faz a melhoria nas características da qualidade de água, né? Para ela poder ficar consumível. E aí as características nos aspectos físicos, químicos e bacteriológicos, né? Então a gente vê o aspecto físico, químico, se tem bactéria, essas coisas todas, para que a gente possa consumir, né? Então aqui que é feito todo o sistema de tratamento.
Aqui em Patinga, como que funciona? A água ela é retirada do rio Piracicaba, né, ali na altura do Amaro Lanari, e a estação de tratamento de água fica no Amaro Lanari. Então, de água limpa, né? Então, a estação de tratamento de água. Essa água ela é captada no rio Piracicaba, ela é feito o tratamento dela ali na altura do Amaro Lanari. Beleza? Depois da estação de tratamento de água, essa água limpa já e água potável, muitas das vezes, ela é levada para alguns reservatórios, tá? Aqui em Patinga, a gente consegue encontrar desses reservatórios em diversos pontos da cidade. Quase sempre, esses reservatórios, eles estão em pontos mais altos dos bairros ou da cidade, né? O Morro da Caixa d'Água, por exemplo, né? E aí, esse armazenamento, ele tem diversos propósitos, assim, né? Uma é ter o controle, né, nesse consumo, a manutenção da pressão mínima na rede, então, a gente precisa ter uma pressão mínima na rede, e quando a gente tem isso, quando a gente instala essas caixas d'água, né, esse reservatório, em pontos elevados da cidade, a gente consegue ter um ganho na pressão, né, porque aí a gente consegue ter essa pressão exercida por gravidade. A gente não precisa ficar bombeando a água para baixo, né? Então, quase sempre, essa água ela é bombeada para cima, né, para esses reservatórios. Os reservatórios ficam em partes mais elevadas da cidade, então a água sai do reservatório, da estação de tratamento, ela é bombeada para cima nos reservatórios, e do reservatório para baixo, quase sempre ela é bombeada por gravidade, beleza? E depois disso, nós temos a rede de distribuição, né? Então, dentro do município, a gente tem todo um sistema de distribuição, que é nada mais, nada menos que a condução da água para as edificações, para as casas, para os edifícios, para as escolas, né? Essas tubulações, elas estão localizadas onde? Nas vias, né? Nas ruas e tal. Toda vez que a gente vai ter um loteamento, isso já quase sempre é uma exigência, assim, que a gente tenha esse sistema de distribuição pronto, né? Porque é um sistema que tem que ser muito bem feito e tal. E um dos dados que eu trouxe na aula passada, inclusive, foi em relação à perda de água, né, que a gente tem nesse sistema. No Brasil, a gente tem quase 40% da água perdida, né? Por quê? Porque o sistema, muitas vezes, são sistemas antigos, sistemas velhos, que têm rompimento, que tem vazamento. Então, a gente perde muita água por ter uma rede de distribuição muito velha, tá? Então, isso acontece muito, assim, a gente ter uma perda de água nesse sistema, ok? Beleza? A gente tem as estações elevatórias, né, ou de recalque, ela serve para fazer esse bombeamento. Então, muitas vezes, por causa da vazão por causa da vazão das adutoras e da distância entre os pontos, tá? A gente precisa, e aí da elevação, inclusive, a gente tem dois sistemas de bombeamento. Então, o sistema de bombeamento joga água nessa estação elevatória, e da estação elevatória isso é rebombeado para cima. Então, para poder não forçar ter um sistema só de bombeamento, tá? Então, ela serve para a gente não ter perda de pressão. Então, aqui a pressão ela é renovada nas adutoras, tá? A gente vai ver isso com mais calma. Então, aqui, essa imagem eu até apresentei na aula passada, a gente tem basicamente o sistema completo de distribuição, né? O sistema de abastecimento de água. Como que funciona esse sistema, então? A água, ela é retirada do manancial, né? Retirada do manancial através do sistema de captação. Então, o sistema de captação puxa essa água da fonte, né, do manancial. A gente tem a adutora de água bruta, né, que é a água bruta que a gente fala, é a água do jeito que ela é retirada lá no manancial, né, se ela está uma água amarela, uma água suja, de alguma forma.
a gente tem a estação de tratamento de água, onde a gente tem todo o controle, né, físico, químico, bacteriológico, né, desse resíduo, dessas águas, tá? A gente tem uma estação elevatória já de água tratada no início, para quê? Para bombear essa água do sistema da estação de tratamento para os reservatórios elevados, tá? Que são os reservatórios de água tratada, ok? Dos reservatórios de água tratada, a gente tem as adutoras, né, de água tratada, e dependendo das distâncias, a gente precisa ter outras estações elevatórias, para poder renovar essa pressão. Porque se a gente tem um sistema muito longo, né, se a gente passa aqui do 6 até o 10, que já é a distribuição na cidade, dependendo dessa distância, quando chegar aqui, a gente perde pressão. Então, dependendo no meio do sistema, a gente precisa ter estações elevatórias para poder renovar essa pressão, para poder continuar a mesma pressão na adutora aqui, para a gente ter uma distribuição geral, né, na cidade, e depois os ramais de dutos que chegam nas edificações, tá? Na hora que esse ramal chega aqui na edificação, daqui para dentro é o que a gente chama aí de instalações elétricas, instalações hidráulicas prediais, que esse semestre vocês estão vendo com a Renata, não é isso? Na sexta-feira vocês têm aula com a Renata de... É isso mesmo. Isso mesmo, né? É. Não sei se a Renata comentou com vocês. Ela está grávida, né? Então, ela deve sair de licença aí daqui 1 mês, 2 meses. Pelo que a gente está calculando, se tudo correndo naturalmente, ela deve conseguir levar a disciplina de instalações hidráulicas prediais até até a primeira etapa, finalizar a primeira etapa. Assim que ela sai de licença, eu assumo a disciplina, tá? Então, a gente vai ter também a disciplina de, vocês têm com a Renata aí, as instalações hidráulicas prediais, que é a partir do momento que o sistema de abastecimento coletivo entregou essa água aqui na edificação, daqui para dentro, né, tanto o abastecimento quanto o esgotamento da edificação é com a disciplina da Renata lá e posteriormente comigo, ok? Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma observação a fazer? Jonim? Ninguém? Vitória? Larissa? Por mim, de boa. Tranquilo? Thaís? Tranquilo. Então tá. Beleza, até aqui então. Então aqui a gente tem um resumo do que é esse sistema. Agora a gente vai passar, ao longo da disciplina aí, por cada sisteminha desse. Então a gente vai começar de manancial, hoje a gente vai falar de manancial e de captação, tá? Para não ficar muito puxado e tal. E aí, logo depois que a gente finalizar a aula, eu vou disponibilizar alguns links lá no Pincel também, para vocês poderem dar continuidade nessa história aí com mais calma, ok? Porque senão fica muito cansativo a gente ficar aqui o tempo todo e tal. Então, hoje a gente vai falar dos mananciais e do sistema de captação. E depois a gente vai passar um por um, principalmente aqui no sistema de tratamento, ok? Então, primeira coisa, assim, qual que é, eu acho que eu falei isso na aula anterior, inclusive, a importância desse sistema de abastecimento de água, né? A gente tem, basicamente, 2 aspectos super importantes, assim, que é o sanitário, social e o econômico. Todos eles estão praticamente ligado ao outro, tá? Então, como o sistema de abastecimento e o de esgoto também, ele está ligado, muito ligado no sistema de saneamento básico, né? Claro que o saneamento básico ele envolve outras coisas, tipo coleta de lixo, essas coisas, mas o sistema de abastecimento e tratamento de água, né, de potável e de esgoto, ela está muito atrelada
no saneamento básico. Então, quando a gente tem um sistema de abastecimento e tratamento bem feito, a gente tem melhoria, por exemplo, na saúde das condições e das condições de vida da comunidade, né? Porque a gente não tem esgoto a céu aberto, todo mundo tem água potável, né? Água de qualidade, água sem coliformes fecais, né? Então, a gente tem uma água de qualidade, beleza? Diminuição da incidência de doenças relacionadas com a água. Então, se o cara está consumindo água boa, né, uma água tratada, diminui esses problemas que a gente tem de doenças, né? Diminui a mortalidade em geral, principalmente a infantil, né? Que é onde o organismo de uma criança ela está, né, mais fragilizada, ela não está preparada para receber qualquer tipo de água. Então, se a gente está trabalhando com água potável, uma água tratada, isso é bom, tá? Aumenta a expectativa de vida, né? Que é o contrário, você está diminuindo a mortalidade, você está aumentando a expectativa de vida, né? Então, a expectativa de vida aumenta, né? A idade. Implantação de hábitos de higiene na população. Então, se o cara tem água, né? E água tratada e água em abundância, o cara ele vai tomar banho, ele vai escovar dente, ele vai lavar a casa, entendeu? Vai lavar, são hábitos de higiene. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, qual que é a principal recomendação? Né? Lavar bem as mãos, higienizar as mãos e tal. Só que a gente tem uma parcela da população do Brasil que não tem acesso à água. Né? Não estou falando nem de água potável, estou falando de água em nenhum aspecto, né? Água de nenhum aspecto. Então, como que fica esses hábitos de higiene na população? Fica, né, prejudicado. Então, quando a gente tem água e tratada e água em abundância, a gente tem esses hábitos de higiene, né, por todos, assim. A facilidade da implantação de melhoria da limpeza pública e de esgoto sanitário. Então, a prefeitura consegue lavar os ambientes, lavar a rua, lavar a praça, cuidar das praças, tudo, né, em contrapartida, melhoria nas condições de segurança, conforto e bem-estar. Então, a gente consegue ter uma praça bem cuidada, porque a gente precisa de água para lavar, a gente precisa de água para regar, a gente precisa de água para diversas coisas. Esses são aspectos sanitários sociais, tá? Outra coisa são os aspectos econômicos, né? Que também, igual eu tinha falado com vocês, eles estão uns atrelados aos outros. Então, por quê? Se eu tenho aumento da expectativa de vida lá no social, se eu tenho um aumento de expectativa de vida, eu tenho o aumento da vida produtiva dos indivíduos, né? Que são economicamente ativos. Então, o cara, ele vai conseguir trabalhar até os 50, até os 60, até os 70 anos. Isso, economicamente, é muito bom para o país, né? A diminuição dos gastos particulares e públicos com consultas e internações hospitalares, se a gente está diminuindo lá os casos de doença relacionado à água, né, a ingerir água de qualquer jeito, a gente diminui aqui os gastos, tanto particular quanto público, com questões hospitalares. Facilidade para instalações de indústria, onde a água é utilizada como matéria-prima ou meio de produção. Então, se eu tenho uma região que tem água em abundância, eu consigo instalar uma empresa, né, uma indústria que precisa de água no seu meio de produção, por exemplo, né? A usina, por exemplo, a Usiminas, ela consome muita água. A água faz muito parte do seu sistema de produção, tá? Tanto que a usina, ela tem um sistema, uma lagoa dentro dela, que ela é feita, que ela faz todo o seu sistema de captação, tratamento, tudo dentro da própria usina. Porque a água, ela não é a matéria-prima, mas ela faz parte do meio da operação da empresa. E, além disso, a gente tem um incentivo às indústrias turísticas em locais com potencialidade para o seu desenvolvimento. Então, eu posso ter um clube, posso ter uma lagoa silvana, eu posso ter diversos aspectos aí que são ligados com esse fator de abundância de água. Então, se eu tenho água tratada, eu tenho esse incentivo ao turismo e tudo mais. Beleza? Tranquilo até aqui? Algum questionamento? Então, olha só. Qual a quantidade de água que a gente precisa? Tá? Qual que é a demanda de água?
nós temos o uso, né? Qual o tipo de uso que nós temos? A gente tem o uso, por exemplo, doméstico, né? E aí, o que a gente faz com a água em casa, né? Asseio corporal, descarga de bacias sanitárias, cozinha, a gente bebe essa água, né? Bebida de água, lavagem de roupa, regar jardins e quintais, limpeza em geral, né? Limpar casa, limpar carro, limpar varanda, essas coisas, lavagem de automóveis e ar-condicionado. Beleza? Outros usos. O comercial, né? Então, bar, loja, restaurante, posto de serviço de veículos, cinema, teatro, hospital, essas coisas todas. A gente também precisa de água, né? Indústria, né? Então, a gente tem um uso industrial aí. A gente pode ter, dentro da indústria, a água pode ser uma água com consumo como matéria-prima, consumo como processo, né? Ela pode ser consumida dentro do processo. Na usina, por exemplo, a água ela é muito consumida no processo. Água utilizada para resfriamento, né? Então, diversos sistemas de refrigeração, de resfriamento dentro de uma indústria, ela é feita com água. E água necessária para as instalações sanitárias e refeitórios, né? Que é a mesma coisa que acontece na faculdade, por exemplo, tá? A gente tem meios públicos, né? Então, eu utilizo a água que é consumida por serviços públicos, então, limpeza de lagradouros, né? Limpeza de rua, irrigação de jardins públicos, aqui em Patinga a gente vê muito isso, tá? Fontes e bebedouros, se for o caso, aqui acho que a gente não tem esse costume, mas tem muitas cidades que têm esse costume de ter fonte, de ter bebedouro público para as pessoas, limpeza de redes de esgoto sanitário, limpeza de galerias pluviais, tá? Edifícios públicos, né? Então, prefeitura, delegacia, essas coisas todas, ela funciona do mesmo jeito, né? Consome água do mesmo jeito. E piscinas públicas e recreação. A gente não tem muito esse costume também de ter piscinas públicas, mas piscina em qualquer clube é um consumo muito grande, apesar de que é uma água que é recirculada, uma água que é tratada e tal. E tem aí outros aspectos especiais, né? Outros usos que a gente considera como especiais. Então, combate a incêndio, instalações esportivas, né, Patingão, por exemplo, irrigar o gramado e tudo mais, ferrovias e metropolitanas, portos e aeroportos e estações rodoviárias. Isso tudo também consome água, beleza? Qual que é uma outra demanda que a gente tem? Que é a de perda, né? Isso que a gente estava falando. Então, a gente tem perdas de água na adução, né? A gente perde água na hora que está transportando, nesses vazamentos, adutoras antigas, adutoras velhas. Então, a gente tem alguns vazamentos aí que acontecem, perdas de água. A gente tem perdas de água no tratamento, né? Então, uma parte dessa água que é captada, ela é, né, descartada, porque na medida que vai acontecer no tratamento, depois a gente vai ver isso com mais calma, vai acontecendo o tratamento da água e vai sobrando alguns resíduos que também tem água envolvida e depois isso é descartado. Então, a gente perde um pouco dessa água no tratamento. A perda na rede de distribuição, né, funciona do mesmo jeito que na adutora, né, na adução, ela pode ser por vazamento, por rompimento, essas coisas assim, e perdas domiciliares. Então, aquela torneira que fica pingando o dia inteiro, aquele vazamento que tem na parede, aquela caixa acoplada do vaso sanitário que não está funcionando direito, fica uma aguinha escorrendo ali o dia inteiro. Então, a gente tem essa perda também domiciliar, tá? E o desperdício, né? Que é diferente da perda. A perda, a gente está dando bobeira ali, está perdendo água, às vezes a gente nem está vendo, ou descobre que está acontecendo um vazamento depois. Então, de um mês para o outro, a conta de água veio muito mais cara. Aí você vai, porra, tá vazando água em algum lugar, mas nesse está vazando, já vazou um monte, você perdeu. Mas tem o desperdício, né, nos pontos de consumo. Então, o cara que fica lavando a calçada, empurrando folhinha por folhinha, com a pressão da mangueira, né, o cara que vai lavar, vai saboar as vasilhas e deixa a água ali escorrendo. Então, isso é desperdício, é diferente de perda, né? Ok? Tranquilo? Então, essas são as demandas que a gente tem aí para a água.
que são muitos, a gente precisa de água para tudo, né? Vamos falar a verdade. Um dia que a gente fica sem água, a gente fica desesperado. Pô, agora fodeu, como é que nós vamos dormir sem tomar banho e tal? Para quem é gordinho igual eu, então é pior ainda, né? E aí, só para a gente ter uma ideia desse consumo, né, que está completamente relacionado nesses usos, nessa demanda que eu estava falando anteriormente, isso muda um pouco dependendo do tamanho da cidade, tá? Se eu tenho uma cidade, a gente caracterizou aqui de menores, pequenas, médias e maiores. As menores, de até 5 mil habitantes, a gente tem aí um consumo médio per capita, né, por pessoa, por litro, quantidade de consumo de litros de águas por pessoa por dia, entre 100 e 150 litros de água. Então, em cidades com até 5 mil pessoas, uma pessoa consome por dia entre 100 e 150 litros de água. E aí, em cidades pequenas, de 5 a 25 mil, entre 150 e 200 litros por dia. Cidades médias, de 25 mil a 100 mil habitantes, entre 200 e 250 litros por pessoa. E a média acima de, e maiores, né, municípios acima de 100 mil, que é o nosso caso aqui, a gente tem um consumo médio entre 250 e 300 litros de água por pessoa por dia, tá? O que faz aumentar essa demanda? São as demandas do município. Se eu tenho um município maior, né, isso tudo aqui consome mais, né? Então eu tenho mais bares, eu tenho mais restaurantes, eu tenho mais cinema, mais teatro, eu tenho shopping, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e na hora que a gente divide isso por pessoa, né, o consumo pela população, esse consumo acaba aumentando, né? Então, a prefeitura tem mais rua para lavar, né, essas coisas do tipo. Então, a gente, né, no caso de Patinga aqui, está mais ou menos nessa expectativa aqui, entre 250 e 300 litros de água por pessoa por dia. Muita água, né? Imagina, a gente não, se a gente for parar para pensar, eu, pelo menos, eu não gasto 250 litros de água num dia, nunca, né? Mas gasta, beleza? Principalmente aquele banho demorado, né? Nessa época de inverno, aquele banho quentinho e tal, acaba que a gente tem um consumo muito grande. E aí outros fatores, tá, que influenciam nessa demanda, né, o clima, né, então se eu tenho uma cidade que tem um clima mais quente, um clima mais frio, zonas mais secas, de baixa umidade, então a gente fica bebendo água mais tempo, toma mais banho e tudo mais, dependendo da região da região do país, né, hábitos e o nível de vida da população, então, que é isso que eu estou falando, quantidade de banho, lavagem de piso, de rua, lavagem de automóveis, então, se a gente tem uma cidade grande, eu tenho mais carros, então tem que lavar mais carro, tem que tomar mais banho, né, se for uma cidade mais quente. As atividades econômicas da cidade, uma elevada demanda de comércio, uma elevada demanda de indústria e intensa atividade turística, que era aquilo que eu estava falando anteriormente. Então, eu tenho mais gente, eu tenho mais consumo, tenho mais rua para lavar, eu tenho mais comércio, eu tenho um shopping, eu tenho mais loja, e por aí vai. Então, isso são os fatores que influenciam nessa mudança de consumo diário. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos falar um pouco dos mananciais, tá? A gente tem aí alguns grupos de mananciais, tá? A gente tem os mananciais, manancial superficial, tá? Que é esse que a gente tem, tipo lagoa e tudo mais. A gente tem um manancial subterrâneo, né? Então, a gente tem uma camada de água subterrânea, e a gente tem uma depressão no terreno, né, que a gente chama aí de cacimba. A gente tem uma depressão no terreno e tem a cacimba ali, que é uma água que é quase que uma água da chuva, assim, né? Que quando chove, esse nível da água aumenta, né? Então, eu tenho um curso d'água que geralmente é pouquinho, e quando eu tenho uma chuva maior, isso vem até aqui em cima. No caso do manancial superficial, quase sempre é lagoa, né, porque ela mantém aquele nível, ou uma barragem, alguma coisa do tipo. Beleza? Então, a gente tem esses grupos de manancial.
beleza? A gente vai passar um pouquinho sobre cada um deles. A gente vai falar um pouco sobre o manancial subterrâneo, né? Que é aquele que a água vem do subsolo, né? E aí ela pode aflorar na superfície de alguma forma. Então, uma nascente, uma mina, né? Essas coisas assim. Ela é uma água que ela é subterrânea, ela está no subsolo, mas em algum momento ela pode aflorar, né? E aí ela vira uma nascente, que dali ela vira um rio, vira um lago, uma represa, alguma coisa do tipo. Ou a gente pode ter essa água subterrânea, né, do subsolo, ela pode ser elevada através de uma obra de captação. Então, eu posso ter um poço, né, um poço raso, um poço profundo, galeria de infiltração, poço artesiano, né, cisterna. Então, para que serve a cisterna? Para que serve o poço artesiano? Ele serve para eu conseguir alcançar esse manancial na superfície, esse manancial subterrâneo. Porque aí dali eu vou captar esse manancial, essa água lá no fundo, beleza? E aí por isso que dependendo da região, dependendo da localização, a gente precisa ter uma perfuração, quando a gente está falando de poços subterrâneos, a gente precisa fazer uma perfuração muito longa, porque a gente precisa alcançar esse manancial subterrâneo, beleza? A gente pode ter ele, né, através de lençol freático, né, que é uma água que se encontra livre com sua superfície, então ela tem, né, mais fácil de captar. E a gente pode ter um lençol confinado, que é uma água que se encontra confinada por camadas. Depois a gente vai ver isso com mais calma. E aí ela é sujeita a uma pressão maior do que a da atmosfera, ela é mais difícil de ser retirada, tá? E aí a gente tem essas formas de captar. Então eu tenho um lençol, né, um manancial subterrâneo, a gente tem o que a gente chama de zona de recarga, né, porque choveu, essa água ela vai infiltrar na terra e tudo mais, e chegar num sistema aqui de manancial subterrâneo. E aí eu tenho diversas formas, né, de captar essa água, né? Então, a gente tem no manancial subterrâneo algumas formas de captar, beleza? Quais são as principais vantagens da utilização de água subterrânea? Potencialmente apresenta boa qualidade para o consumo humano, né? A gente fala assim, pô, pode tomar, isso é água de cisterna e tal. Em tese, ela é uma água mais limpa, né? Porque ela vem filtrando, ela vem passando por diversas camadas ali de superfície e acaba, de certa forma, sendo uma água melhor, embora, né, o lençol freático ele seja muito vulnerável à contaminação. Então, dependendo do que... eu tenho uma indústria, eu tenho um posto de gasolina, eu tenho uma fossa, alguma coisa muito próximo desse lençol freático, eu posso estar vulnerável a algum tipo de contaminação, beleza? Ela é uma relativa facilidade de obtenção, né? Então, a gente pode, vou chamar um cara ali, eu faço um poço artesiano aqui, conseguir acessar e daqui eu vou captar essa água sem problema nenhum. E a gente tem possibilidade de localização de obras de captação na proximidade da área de consumo. Então, eu estou num sítio, estou numa chácara, né? Eu não tenho o sistema da Copasa que leva água para mim lá. Então, eu preciso ter um sistema de água subterrânea lá para poder abastecer a minha área de consumo, tá? Beleza? Tranquilo? Sobre poços, sobre água subterrânea. Outro tipo de manancial que a gente tem é o manancial superficial, né? Que é quase sempre de cursos d'água, né? Córrego, ribeirão, rio, lagos, represas, né? É a água que a gente mais fácil de captar. A maioria da água que é captada por sistemas de tratamento é uma água que é captada em manancial superficial, tá? Porque, de certa forma, é um sistema mais barato para ser trabalhado, para ser implantado, certo? Igual eu falei com vocês,
aqui em Patinga, a gente tem essa captação feita na altura do Amaro Lanari ali. Ele é captado no Rio Piracicaba, ok? A captação subterrânea, ela quase sempre ela é feita de forma mais particular, as pessoas têm suas casas, né? Tem pessoas assim, que não confiam muito no tratamento da Copasa, preferem ter essa água de cisterna, água de poços artesianos e tudo mais. Beleza? E aí a gente tem as cacimbas, que a gente estava falando, né? Que é feito por água de chuva, né? Então, ela pode ser utilizada como manancial abastecedor armazenada em cacimbas, que essas, né, como se fossem tonéis, assim, que são reservatórios que acumulam a água da chuva. A gente tem muito nesses, né, a gente tem um esquema de captação de água de chuva em edificações, isso é incentivado, assim, principalmente por órgãos, porque a gente tem um sisteminha que é simples de reaproveitamento, é feita a filtragem de forma muito simples, e aí quando isso é feito em edificações, esse sistema, essa água da chuva, ela é utilizada basicamente em descargas, né, de bacias sanitárias, e abastecimento de irrigação de jardim, e água, por exemplo, da torneira do quintal, assim, para a gente poder lavar quintal, lavar carro e tal, porque o sistema que a gente usa, principalmente esse residencial, para tratamento da água da chuva, ele é praticamente para tirar as impurezas mais físicas, vamos dizer assim, né? Resíduo, resto de folha, essas coisas assim. Dificilmente a gente faz esse tratamento para ter uma água potável, né? Porque aí a gente precisa entrar em questões mais de tratamento químico e tudo mais. Mas uma água de chuva, que a gente retirou ali as impurezas físicas, né? Então, folha, qualquer resíduo, né, sólido que tiver nela, a gente consegue, por exemplo, dar descarga em bacias sanitárias, a gente consegue lavar a varanda, né, irrigar jardim, fazer esse uso dessa água de chuva com um tratamento um pouco mais simples. Beleza? Então, só para a gente poder ter uma ideia aí desse sistema, né, de captação de água de chuva, depois a gente vai ver também com mais detalhe, mas a gente tem aí um sistema simples, né? Então, a gente tem a água que vem do telhado, através das calhas aqui, a gente é feito todo um sistema de ramal, né, um sistema para conduzir essa água até o sisteminha aqui, até esse reservatório. E aí a gente coloca, né, tela numa malhazinha para poder barrar essas coisas que eu estou falando, assim, de impurezas físicas, né? O restante, a gente é utilizado para algumas coisas que não precisam de utilização, assim, de água potável. Uma outra forma, né, a gente pode ter, por exemplo, aqui é um pouco mais complicado, mas a gente tem, por exemplo, num sistema, uma vala, né, na superfície aqui, para ajudar a barrar essa água para ela infiltrar, a gente faz como se fosse um poço artesiano, e aí o lençol de água, a gente coloca aqui brita e tal, para fazer como se fosse um filtro, e aí essa água ela vai infiltrar para dentro da reserva aqui, e daqui a gente consegue tirar a água mais limpa, que é essa água que vai ficar mais em cima, e a gente tem um ramal mais embaixo, que é para limpeza, né? Porque aí, na medida que vai decantando, a gente vai tendo uma água embaixo aqui, uma água um pouco mais suja, né? Esse também é um sistema de aproveitamento de água de chuva. Beleza? Então, a gente tem aqui de diversas qualidades, né? De água, dependendo do manancial. Então, se é um manancial superficial, ele depende de alguns fatores, como a área da bacia, né, o relevo da bacia, condições da superfície do solo, constituição geográfica do solo, o clima, né, se existem obras de controle e utilização da água no local de captação, beleza? Então, a qualidade da água depende disso. Né, a quantidade da água depende disso. E a qualidade da água depende de outros fatores, como
o grau de ocupação da bacia, a prática de atividades potencialmente poluidoras na área da bacia. Então, se eu tenho indústria, o que eu tenho perto né, do local de coleta, e se existe ponto de lançamento de esgoto no manancial. Então, é uma lagoa. Né? O que depende da qualidade da água dessa lagoa? Depende se eu não tenho indústria perto, se eu não estou lançando esgoto nesse manancial, né? Dependendo disso, eu tenho uma qualidade de água boa, tá? Na questão subterrânea, também a gente tem fatores que influenciam na quantidade e na qualidade da água. A mesma coisa acontece para o confinado e para as águas de chuva, tá? Então, quando a gente fala de subterrânea no lençol freático, a qualidade, a quantidade dessa água, geralmente é capaz de atender a família, assim, né? Então, ou pequenos grupos de família, que é isso que eu estou falando, assim, de cisterna, de poços artesianos, essas coisas. E a qualidade da água é uma água que sofre infiltração natural pelas camadas do solo, né? Então, isso que eu estava falando. Então, a gente precisa ter um controle do que tem próximo. Se tiver uma fossa séptica, né, proximidade de fossa, falta de higiene no manuseio das etapas da entrada da água e tudo mais. No confinado, ele pode atender as cidades menores, assim, né, pequenas de médio porte, dependendo das características geológicas do subsolo, para poder facilitar essa captação também. Mas ela tem pouca exposição, né, à contaminação de atividades humanas e tal. E a água da chuva, a mesma coisa. Ela depende da pluvialidade do lugar, então tanto que você consegue, tanto que chove naquela região, né, a quantidade vai depender dessa quantidade de chuva, e a qualidade é aquilo que eu falei com vocês. Como ela não possui um cuidado e tudo mais, quando ela vem de telhado, por exemplo, ela pode vir contaminada e tudo mais, então, quase sempre, ela é utilizada só para descargas, ou lavagem de quintal e tudo mais, beleza? Tranquilo? Sobre o manancial. Sobre a captação, que é o nosso último tópico de hoje, aí para não ficar muito cansativo, tá? A captação, que é aquela etapa onde a gente retira a água do manancial, o sistema que é utilizado para a retirada de água do manancial, ela varia conforme as condições do local, né? Então, as condições hidrológicas, as condições topográficas, né? Então, depende da quantidade de água que tem, né? E aí a gente tem as unidades do sistema de abastecimento, beleza? A concepção e a escolha do local da captação, né? Então, eu tenho um manancial. Como que eu vou escolher esse local? Qual que vai ser o melhor lugar para poder fazer essa captação? Em sua concepção, ela deve considerar que não são admissíveis interrupções, né? Então, o negócio precisa funcionar o tempo todo. Então, eu tenho que assegurar as condições de fácil entrada de água em qualquer época do ano, assegurar tanto quanto possível a melhor qualidade da água do manancial, garantir o funcionamento, então isso tem que funcionar direto, tem que tomar cuidado com os danos, facilitar a operação e a manutenção ao longo do tempo, então tem que ser um lugar que eu tenho fácil operação, fácil manutenção, favorecer a economia das instalações, então um lugar que eu gasto menor quantidade de tubo, menor quantidade de serviços e instalações, e prever proteção contra inundação. Então, o meu sistema, eu tenho que tomar cuidado para ele não inundar, senão eu perco tudo, né? Quando a gente está falando de captação de águas superficiais, quais são os dados que a gente deve observar? Isso é super importante. O levantamento do ciclo hidrológico da bacia, né? A gente precisa estudar a bacia em questão e as bacias próximas, porque a gente precisa entender os períodos de cheia e os períodos, né, de seca dessa região. A gente precisa fazer o levantamento dos dados fluviométricos do curso da água, mesma coisa, né? Qual é o período que essa água vai para as laterais, né, de enchente, os períodos de estiagem desse manancial, características físicas, químicas,
bacteriológicas na água. Então, antes de instalar a captação, eu preciso fazer diversos testes nessa água, ver a qualidade dessa água, para eu poder saber qual o tratamento que eu vou precisar fazer nessa água para ela poder virar uma água potável. A localização da bacia, na localização da bacia, os focos poluidores, né? Aí a gente precisa fazer focos atuais e potenciais. Então, por exemplo, eu preciso ver nessa bacia, onde vai ser captado, se eu tenho algum foco de contaminação, né, de focos poluidores. Não tem nenhum. Mas eu tenho alguma área, por exemplo, que pode virar uma indústria, é uma área em potencial para ter focos de poluição, né, eu preciso estudar isso também. Se for, eu preciso fazer um estudo, né, ambiental, para tentar proteger, dependendo da situação, proteger essa bacia, para a gente não ter um potencial foco poluidor, ok? Os fatores condicionantes para a escolha do local de captação, né? Eu preciso ver a distância da captação e a estação de tratamento de água. Vai ser muito longe? Qual a quantidade de adutora que eu vou precisar desde a captação até o centro de tratamento, né? Eventuais custos com desapropriações. Então, onde vai passar a adutora? Tem casa? Se tiver casa, eu vou ter que retirar, vou ter que desapropriar essas pessoas, né? Ou então, não, vou passar dentro de um terreno do cara aqui, eu preciso comprar uma parte do terreno, então eu preciso prever esses custos, tá? Necessidade de instalações elevatórias, que é isso que eu estava falando. Então, dependendo dessa distância entre a captação e a estação de tratamento, eu tenho que colocar estações elevatórias para poder elevar de novo a pressão e manter essa qualidade nessa pressão até a água chegar no central de tratamento, né? A disponibilidade de energia elétrica para alimentação de motores, porque eu preciso de um motor o tempo todo. Então, onde está a parte elétrica? Onde passa eu vou ter que fazer uma linha de transmissão até lá no local da captação, que eu preciso de ter bomba lá, né? Para ter bomba, eu preciso ter energia elétrica, tá? Como que é isso? Onde que está a energia elétrica mais próxima? É fácil? É difícil? Esse ramal de energia elétrica eu vou ter que refazer, vou ter que mandar fazer alguma coisa desse tipo. E a facilidade de acesso, né? Porque é um lugar que vira e mexe, eu vou ter que dar manutenção. Então, eu preciso chegar lá com carro, eu preciso chegar lá com caminhão, né? Então, para poder levar concreto, para poder montar toda uma estrutura. Se é um lugar de difícil acesso, né? Como que eu vou chegar lá com determinados equipamentos? Então, isso também precisa ser muito levado em consideração. Beleza? Os equipamentos que geralmente a gente precisa para fazer essa captação. A gente faz, né, barragens ou vertedores para manutenção do nível ou para regularização da vazão. Eu preciso ter... eu tenho uma barragem. Aí, quando o nível está muito alto, eu preciso ter, que é as barragens e os vertedores. Os vertedores é justamente isso. Uma válvula de escape para essa água. É como se fosse um ladrão, né? Então, o nível chegou a muito alto, eu preciso conseguir dar uma aliviada nisso. Então, se eu tenho umas barragens, eu consigo abrir comporta e deixo um pouco dessa água ir embora e depois eu fecho de novo. Beleza? Órgãos de tomada d'água, né? Com dispositivo para impedir a entrada de materiais flutuantes ou sem suspensão de água. Então, eu preciso ter todo um sistema para poder proteger esse tipo de água, né? Então, não pode vir coisas que flutuam, porque senão isso entra no sistema e dá problema. Dispositivo para controlar a entrada de água, né? Canais e tubulações de interligação de órgãos e acessórios, e postos de sucção e caso de bomba para alojar os conjuntos elevatórios e tal. A gente vai ver isso depois com mais calma, como que funciona esses conjuntos para captação, beleza? Então, quando a gente está falando de barragem, é isso que eu acabei de explicar. Quando eu tenho uma barragem, em cima aqui, eu tenho que ter um dispositivo de controle de nível. Quando isso aqui começa a subir demais,
eu tenho que ter a possibilidade de abrir isso aqui para aliviar um pouco essa água, tá? Que senão isso pode dar problema lá no meu sistema de captação, beleza? Eu preciso ter grades protetoras, né, de tomada de água, para a gente poder, objetos que venham flutuando e tal, ela dá uma segurada nesse sistema, né, nessa água, para a gente poder, sei lá, vem galhos, essas coisas assim, né, folha, galho, a gente precisa reter isso aqui para poder não deixar isso cair lá no sistema. E de tempos em tempos eu tenho que vir aqui e dar manutenção nessas coisas, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o córrego, eu tenho uma grade, né, que vai proteger para essa água. Então, a sujeira vai ficar, tudo que vier flutuando, alguma coisa do tipo, vai ficar aqui fora no córrego, e aí as bombas, né, os poços de sucção que a gente fala, então eu tenho aqui um telhadinho, tá, de 4 águas aqui, que é a casa de bomba, ele vai ter os dutos que vai lá dentro do córrego para poder sugar essa água. Isso não pode ser sugado antes aqui, ele tem que passar por uma proteção e tudo mais. Que é isso aqui, ó. Então eu tenho o córrego, beleza? Eu tenho a grade de proteção, uma grade aqui, para poder segurar algumas coisas aqui. Eu tenho aí a água passa aqui, eu tenho um sistema de comporta, né, uma barragenzinha, se eu precisar fechar isso aqui, para poder a água ficar aqui. Eu tenho o desanerador, que é para poder, aqui cai um pouco, né, toda a areia que vier aqui ainda, ela vai ficar aqui, né, a parte arenosa, e eu tenho o poço de sucção, que ele geralmente é um pouco mais fundo aqui, e a casa de bomba, onde eu vou puxar essa água, e aqui na boca desse duto, geralmente eu tenho toda uma tela também, para poder segurar mais ainda esse sistema, para tentar puxar aqui, ó, o máximo possível de água limpa, vamos dizer assim, né? Limpa que eu estou falando nesse caso aqui, é limpa de resíduos físicos, né? Então, areia, galha, folha, essas coisas do tipo. Peixe, né? A gente não, para sugar ali apenas água, teoricamente, limpa, né? Mesmo que depois ela vá passar por um processo de tratamento químico, né? Beleza? Então, só aqui, para a gente ter uma ideia, esses equipamentos de captação, né, uma torre de tomada ali, funciona basicamente do mesmo jeito. Então, eu tenho todo um sistema aqui, ó, que vai fazer essas comportas e tal, para a gente poder, a água, controlar essa entrada de água e tudo mais aqui, nesse sistema de captação. Beleza? Captação de água subterrânea, né? Geralmente, aquilo que eu falei com vocês, geralmente ele não é utilizado como forma de captação geral, assim, para todo mundo. Geralmente ele é utilizado mais como sistema de cisterna, mas quando a gente vai utilizar ele de uma captação geral, a gente faz uma caixa, né, para poder receber aqui esse sistema de lençol freático, a gente faz umas valas para drenagem e tal. Na hora que quando chover, a água passa aqui, garra aqui, vai infiltrar, ela vai acessar aqui o lençol freático, e aí a gente tem diversos filtros aqui que vai encher esse sistema, né? Vai manter sempre esse nível cheio, e aí eu tenho o mesmo duto que suga lá, né? Ele vai sugar essa água aqui e levar lá para a estação de tratamento através de adutoras. Beleza? Que é um outro sistema para a gente poder entender, um corte para a gente poder entender também sobre galerias de infiltração. Então, a gente cria uma galeria, uma vala, tá? Grande, aí a gente coloca um tubo perfurado aqui, né? Porque aí a água vai conseguir infiltrar dentro dele. Aí eu divido essa vala em diversas camadas, tá? Então, quando chover aqui, a água vai infiltrar, vai passar por essas diversas camadas, então, né, de terra natural, argila, areia, pedregulho fino e pedregulho grosso. A água vai passar por essas diversas camadas e vai formar uma bolsa aqui embaixo, e como o tubo aqui é perfurado, a água vai entrar aqui e vai ser
canalizada lá para onde eu estou precisando, beleza? Outra forma que a gente tem aí, conhecida, são os poços, né? Poço artesiano, poço, a cisterna, essas coisas assim. Então, a gente consegue, a gente vem, faz o furo, geralmente aqui a gente coloca umas manilhas, né? Perfurada, então a gente tem acesso a essa água aqui. Quanto mais profunda a gente for, mais a gente vai acessar outras camadas. Então, a gente pode vir aqui ou até no lençol freático, ou uma situação mais profunda no lençol confinado, que é uma parte mais distante de acessar, beleza? Então, o que interfere muito nisso é principalmente a água da chuva, tá? O quanto vai chover, o quanto que isso vai ser recarregado, ok? E quando a gente vai falar de lençol confinado, né, que é isso que eu falei com vocês, que é um sistema mais complicado, a gente precisa ter um poço artesiano mais profundo para a gente poder retirar essa água. Então, a gente vai acessar alguns pontos mais profundos aí para a captação do lençol confinado, beleza? E aí, a tubulação é usada para a condução da água do ponto de captação até a estação de tratamento, né? Então, eu tenho a captação aqui, e depois ela é levada por adutoras, né? Então, eu tenho uma adutora aqui de água bruta, né? Então, a gente pegar nesse sistema pequeno aqui, eu tenho a captação, aí eu tenho a estação elevatória para poder bombear essa água para lá. Aqui eu tenho uma adutora de água bruta, porque a água não foi tratada ainda, ok? Daqui ela vai para a estação de tratamento de água, e daqui ela passa por outras adutoras, que é a adução de água tratada, né? Que ela já passou pela estação de tratamento, ela é levada aos reservatórios, né? Dos reservatórios. E aí, lembrando que nesse trecho aqui eu também posso ter estações elevatórias, tá? E do reservatório, ela é levada para distribuição né, nas redes da cidade. Beleza? Tranquilo? Eu acho que é isso por hoje. Conseguiram entender essa confusão? Max, Fala comigo. esses slides aí, você disponibiliza ele pra gente? Vou colocar todos eles lá no pincel também. Não, tranquilo. Beleza? Eu vou Beleza. dividir. Ele está dividido em etapas.